Pessoal, retomando então a questão dos irmãos bilaterais e unilaterais, vou pedir para vocês prestarem atenção aqui na tela. O organograma, então, aqui a gente tem do lado os irmãos que são bilaterais, está aqui o desenho, descendem do mesmo pai e mãe, né? E aqui os irmãos unilaterais, que descendem ou da mesma mãe ou do mesmo pai, ok? Então, só para ficar claro o que a gente estudou aí no slide anterior. Os irmãos bilaterais, né, ou unilaterais, a gente tem que saber o quê? Que não há diferença na contagem de graus entre bilaterais e unilaterais. Então, independente do fato de eu ter ali um irmão bilateral ou unilateral, quando eu for contar os graus para encontrar meu parentesco colateral com ele, não importa, ele vai ser meu parente colateral de segundo grau igual, independente de ser unilateral ou bilateral. Porque ali, ó, a gente voltando aqui no infograma, o que eu posso ver? Então, independente do meu irmão, se ele é unilateral ou bilateral, eu vou aqui, ó, de mim para o meu pai, 1 grau. E aí eu vou descer para o meu irmão, 2 graus, tá? Então, 1 grau, segundo grau. Independente se ele é unilateral ou bilateral, ok? Então, qual é a diferença que existe, né, entre irmãos bilaterais e unilaterais? A única diferença que nós vamos encontrar entre esses irmãos seria se eu fosse apontar as diferenças para fins sucessórios, né? Artigo 1841 do Código Civil. Aí sim a gente vai encontrar algum tipo de diferença, mas na contagem de grau, nenhuma. Vamos entender então o que fala o 1841 do Código Civil para a gente localizar onde é que está essa diferença no tratamento, né, de sucessão entre irmãos unilaterais e bilaterais. O artigo 1841 do Código Civil, ele diz: concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Ou seja, cada irmão unilateral herda metade do que o bilateral herdar, né? O bilateral ele vai receber em dobro, mas não é que ele vai receber mais, é porque ele tem ali, né, a ascendência comum, ok? Contagem de graus. Então a gente tem a contagem de grau, como eu comentei com vocês, no direito canônico, né, que não tem nada a ver com essa contagem de graus que a gente está conversando aqui, tá? Mas, como eu disse lá atrás, muito do que a gente ouve sobre essa questão de primo irmão, ele é meu primo irmão, ele é meu primo de terceiro grau, isso tudo vem, era algo que era mencionado e era assim entendido no direito canônico, tá? Mas, como a gente já falou aqui, está falando aqui, não guarda qualquer relação com o parentesco civil que a gente está estudando. Então, esse primo irmão que a gente fala e esse primo de terceiro grau, a gente já vai ver aqui mais adiante, que quando eu for contar o grau desse primo de terceiro grau, entre aspas, né, ele não é meu primo de terceiro grau. Na verdade, ele nem meu primo é mais, nem parente colateral meu ele é pelo Código Civil. Então, primos, aqui vamos lá. Vou fazer então, vocês não reparem que eu desenho super bem. Vamos fazer a contagem de graus de primos, tá? Então, estou colocando aqui um primo. Então, estou eu aqui, aí não importa o bonequinho, está aqui meu primo. Tá. Lembra que a gente estudou lá no artigo anterior que eu tenho que encontrar o ascendente comum? Então vamos lá. Eu tenho aqui minha mãe, meu pai, e aqui eu vou ter meus avós. Meu avô e minha avó, ok? Minha mãe, o irmão dela, né? E aqui o filho dele, ok? Lembrando que o meu tio aqui também né, tem a mesma ascendência que a minha mãe. Então, estou aqui, quero saber qual é o meu grau de parentesco com esse meu primo aqui, ó. Primo Carol. Sou eu. Então, vamos lá. Vou contar aqui. Eu estou aqui. Para minha mãe, eu vou subir 1 grau, certo? Lembra que a gente falou 1 grau por ascendência? Para o meu avô e a minha avó, eu vou subir 2 graus, perfeito?
A minha avó e meu avô, descendo para o meu tio, são 3 graus, independente de ser os dois, tá? 3 graus. E o meu tio, terceiro grau, né? E o meu tio, peraí, deixa eu... Terceiro grau, tá? E o meu tio, aqui para o meu primo, eu estou descendo mais 1 grau. Quarto grau. Ou seja, o meu primo, o lá que a gente, no direito canônico, é chamado de primo-irmão, ele é considerado o meu parente colateral de quarto grau. Então, aqui, ó, primo igual parente. Minha letra é ótima, né, gente? Deixa eu tentar arrumar aqui. Parente colateral de quarto grau. Ficou claro? Então, voltando então. Carol e o primo. Como que eu conto os graus? Eu vou encontrar o ascendente comum e vou descer até o parente que eu quero saber qual é meu grau de parentesco com ele. Minha mãe, primeiro grau. Meus avós, segundo grau, meu avô. Do meu avô para o filho dele, que é o irmão da minha mãe, 3 graus. Do meu tio para o filho dele, quarto grau. Então, vocês viram que eu subi. Quando eu encontrei o ascendente comum, que seria meu avô e minha avó, vou colocar aqui, eu voltei, mãe, vó. Eu voltei, tio, primo. Eu voltei para o meu tio até chegar no meu primo e aqui eu encontrei o meu grau de parentesco com o meu primo. Então, o meu primo é meu parente colateral de quarto grau. Ou seja, se eu vier a falecer amanhã e não tiver nenhum tipo de herdeiro necessário, quem é autorizado a me suceder é o meu primo, que é meu parente colateral de até quarto grau. Se eu tiver ele vivo, né, vamos dizer assim, ele seria o último parente possível de receber essa herança pelo nosso Código Civil, ok? Vamos fazer outro? Tia materna, então, ou paterna, tá? Então, estou eu aqui, Carol, subi para minha mãe, subi para minha avó. Fazer assim para ficar mais fácil, né? E aí aqui está a irmã da minha mãe, ok? Vou colocar aqui, ó, Carol, tia, mãe, avó. Vocês vão me xingar muito nesse desenho aqui, né? Mas fazer o quê? Não é minha pegada. Então vamos lá. Carol para a mãe, 1 grau, ok? Minha mãe para a minha avó, 2 graus. E a minha avó, né? Minha avó para a minha tia, 3º grau. Ou seja, Carol é parente de 3º grau, ou seja, não, melhor, caramba, desculpa, gente. Tia, parente colateral de 3º grau, ok? Então, mais uma vez, subi, encontrei ascendente comum. Subi a primeira, minha mãe. Subi a segunda, minha avó. Desci até encontrar o parente que eu quero encontrar o meu grau de parentesco. Minha tia, 3º grau. Ou seja, minha tia é minha parente colateral de 3º grau. Vamos fazer mais um, que é o tal do primo de 3º grau, que eu comentei com vocês. Primo de 3º grau, como seria isso? Então, eu tenho aqui Carol, que não existe, né, gente? Mas Carol, aí tem aqui a mãe da Carol, subiu a avó da Carol,
subiu, bisavó da Carol. Então, vou colocar aqui. Mãe, avó, bisavó. Aí a bisavó tem outro filho aqui, ó, que é a irmã da avó. Irmã da avó. Filha da irmã da avó. E aqui a neta da irmã da avó. Vamos ver? Carol para mãe, 1 grau. Mãe para avó, mais 1 grau, 2 graus, segundo grau. Mais 1 grau, terceiro. Então, Carol saiu daqui, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Para cá, bisavó, mais 1 grau, 4º grau. Irmã da avó para a filha da avó, 5º grau. Filha da irmã da avó para o neto da irmã da avó, 6º grau. Ou seja, Carol não tem nenhuma relação de parentesco pelo Código Civil com o neto da irmã da minha avó, ok? Que a gente chamaria de primo de 3º grau no direito canônico, né? E por que no direito canônico a gente chamaria de primo de 3º grau? Porque a minha mãe, ela seria prima dessa aqui, né? Que a gente fala de 1º grau, que eles contavam assim, eles ensinavam assim. E a minha mãe seria prima de 2º grau dela. E aí eu seria, como a minha mãe é de 2º, ela seria minha de 3º. Gente, isso está errado, né? No direito canônico. O jeito certo é esse, ou seja, esse meu dito, né, não é meu parente, né? Então eu vou colocar assim, ó, é neto da irmã da minha avó, neta, né? Falei errado aqui, que eu dei o exemplo de neta. Neta da irmã da minha avó não é minha parente pelo Código Civil, ok? Então agora vocês já sabem, se na festa de família encherem um saco, só dizer que não é parente. Parentesco agora por afinidade. Então o que é o parentesco por afinidade? É aquele vínculo criado pelo casamento ou pela união estável, une cada um dos cônjuges ou companheiros aos parentes do outro lado, ok? Aí eu tenho aqui o artigo 1595 do Código Civil, que diz: cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge e do companheiro, ou seja, os cunhados. Parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, ou seja, linha reta, tá? O meu sogro é minha sogra e o meu enteado. Linha reta, sogro e sogra, enteado. São vínculos que não se distinguem, ok? Não se extinguem. Parentesco por afinidade na linha colateral, né? Para quem gosta já ouviu aquela frase, gosta de brincar, de fazer piada, que cunhado não é parente? Mentira, está aqui no artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Concunhado é parente? Não. Concunhado ele pode até existir um laço afetivo, tá? Mas não há parentesco, não há relação de parentesco entre o cunhado com o concunhado, ok?
Impossibilidade de extinção do vínculo, né? A gente tem o parentesco por afinidade, né? Essa impossibilidade ela vem trazida no 1521 e no 1723, e onde que a gente tem isso verificado, né? O ex-genro, por exemplo, não pode casar com a ex-sogra, e a ex-enteada não pode casar com o ex-padrasto, mesmo que tenha sido extinto esse vínculo de parentesco, ele é impedimento para, na verdade, assim, ele não é extinto, né? Ele permanece para fins de impedimento, né? Ainda que tenha, ou melhor dizendo, ainda que tenha ocorrido a extinção do vínculo de conjugalidade, essa extinção do vínculo de conjugalidade não se estende para a extinção do vínculo de parentesco. Artigo 1521, inciso 2 do Código Civil. Não podem casar, inciso 2, os afins em linha reta, que seria o genro com a sogra, por exemplo, ou a enteada com o padrasto, afins em linha reta, não podem casar. Artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com objetivos de constituição de família. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Ok? Então aqui a gente verificou a impossibilidade de extinção do vínculo de parentesco por afinidade, ainda que haja a extinção da conjugalidade. Tá? Então a gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho sobre jurisprudência. Obrigada.